E aí, pessoal, quanto tempo, hein? Um mês sem postar nada. Pois é, um mês que eu fiquei meio sumido aqui do YouTube, tipo, com vídeo de vlog e tal, mas tava postando alguns vídeos ali no short e tudo, mas nada eu mesmo aqui aparecendo, falando. Acabou que não aconteceu muita coisa também, tava pensando como é que eu ia fazer essa dinâmica dos vídeos e tal. Tinha gravado um vídeo, mas enfim, não achei que ele ficou bom e tal, então resolvi não postar. Mas estamos aqui. Vamos lá para o sexto vídeo do canal, que vai ser o primeiro vídeo da gente conversando aqui. Então, roda a vinheta. Vamos lá. E o primeiro tópico do vídeo vai ser... Peraí que eu vou pegar bem aqui na minha cola. É que eu tô com uma cola aqui, então... Pra mim poder não perder o foco, porque às vezes eu posso sair aqui da linha de raciocínio. Falo demais. Bem, a expectativa. Todas as minhas notas seriam acima de 8. Realidade, não foi o que aconteceu. A maior parte das minhas notas foram abaixo disso, de 8. E bem abaixo. Em uma matéria específica, para ser sincero. Que acho que a maioria que talvez que faz engenharia, ou que tem mais ou menos uma noção, tem um primo, um parente, alguém que faz, foi em cálculo 1. E assim, cálculo 1 me ensinou uma frase bem famosa, bem clichê, né? Que é: nota não define você. E foi após essa primeira nota de cálculo que eu comecei a refletir mais sobre isso e tudo. Foi o seguinte, na minha primeira... só antes de eu dar continuidade. Pra quem não sabe, eu reprovei em cálculo 1, eu não passei, tá? Eu tô repetindo agora esse semestre, mas é isso. É só pra poder vocês entenderem. E a primeira nota que eu tirei em cálculo foi 1.2. Nunca tinha tirado essa nota na minha vida. Principalmente matemática. A nota mais baixa que eu tinha tirado até hoje, ou até semestre passado, né? Era 3. Isso foi no 7º ano, numa prova de geografia sobre coordenadas, Rosa dos Ventos. Eu nem lembro mais o assunto. Eu sei que tinha alguma coisa a ver com Rosa dos Ventos que eu tirei 3, mas foi a única nota que eu tirei, tipo, abaixo de 7, assim, tipo 3, baixo. E tipo assim, pra mim foi um choque, assim, eu fiquei, mano, como assim? Fiquei sem chão. Mas eu conversei com alguns amigos meus, com algumas pessoas que são veteranos, que já estão há mais tempo, e eu pude perceber que dali e de qualquer outra situação ruim, né, a gente pode sempre tirar algum aprendizado. E os principais aprendizados que eu pude tirar foi que notas ruins vão vir, infelizmente. Só que nós não devemos não nos contentar com aquela nota baixa e tudo, mas... Porque assim, eu acredito aqui que ninguém gosta de tirar nota baixa, mas é entender que isso faz parte. E dali a gente tem que tirar e ver o que, que a gente pode estar melhorando, pode estar vendo ali para fazer com que aquela nota cresça, mas também não achar... Foi mal. Achar que aquilo é o fim do mundo e que a gente é burro, patati patatá. E um outro tópico que eu pude tirar bastante em relação a isso foi o cuidado com o nosso psicológico. Por que isso? Calma. Porque assim, a gente conhece, aprende métodos de resolução para fazer as questões e tudo, mas assim, uma das coisas que me afetou bastante de forma geral nesse primeiro semestre foi o nervosismo em si. Tenso ali com as provas, com os professores, acaba que por ser tudo novo, né? E assim, porque aquilo ali era um fato, querendo ou não. Ela falava assim, calma, só não vai ficar nervoso na hora da prova e tu errar besteira. Dito e feito. Acabou que nas primeiras provas eu cometi bastante esse erro e tudo, pela questão de nervosismo e tal. Então assim, saibam cuidar também do seu psicológico. Entenda que se você já fez tudo aquilo que era para você fazer, dentro ali da sua condição e do seu ambiente que você tem, porque tem pessoas que a gente sabe que vai na faculdade que vão de carro,
chegam em casa mais rápido, não tem que pegar ônibus, 2, 3 ônibus. Então, assim, faça o possível dentro da sua realidade. Se você fez, pô, chega no dia da prova e faça aquilo que você consegue fazer. Porque às vezes a gente estudou, digamos, de 10 tópicos, a gente viu 8. E às vezes a gente fica nervoso com aqueles 2 tópicos que faltaram. Claro que são tópicos importantes, então a gente tem que dar atenção e tudo isso não é o mérito que eu quero entrar. O mérito que eu quero entrar é que, poxa, se você viu ali 80, 70% ali do assunto, mas você não conseguiu ver tudo por alguma coisa, vá e responda aqueles 70, 80% que você tem. Porque às vezes também o nervosismo vinha assim da minha parte, porque eu queria responder uma prova toda, mesmo eu estando inseguro em alguns assuntos. Não que eu não tivesse estudado tudo. Eu tinha estudado, mas tinha assuntos que eu dominava e tinha assuntos que eu estava mais ou menos. E assuntos que eu era fraco. E assim, uma das coisas que me fazia muito ficar nervoso era isso, era eu tentar fazer uma prova toda, sabendo que tinha assuntos que eu não dominava tanto, e que tinha outros assuntos que eu dominava e eu focava mais naquilo que eu era fraco, em vez de fazer aquilo que eu poderia. Porque, tipo, uma prova, digamos que tenha 10 questões, não vai ter, ou talvez tenha, enfim, também não sei, eu acredito que não, mas de 10 questões, 7 são de assuntos que você viu e cada questão vale um ponto, pô, você já tem um 7 pelo menos. É só fazer aquilo que sabe. E o restante a gente tenta se virar com o que sabe, com o que tem ali na hora. Então, assim, acho que um dos quesitos que mais me fizeram aprender nesse primeiro semestre foi em relação a essa questão psicológica. É saber que as coisas têm seu tempo, que a gente também não pode estar atropelando e tudo, e que a gente precisa saber trabalhar essa questão de psicológico. Ainda mais quem já está saindo do ensino fundamental, ensino médio, entrando na faculdade, porque é um abismo de distância. Ainda mais para quem vai estudar fora da sua cidade natal, não era uma pessoa muito de viajar e tudo assim, que sempre foi criado mais ali na sua cidade. Entendo que vocês também estão passando por um processo de mudança de clima. Digamos que se vocês forem para outra região, né? Se não ficar ali no mesmo estado. Tem mudança de região, de pessoas, clima. Tem toda uma dinâmica agora para transporte, locomoção. As matérias em si são mais difíceis, então exigem mais da gente. O nome ensino superior não é à toa, por incrível que pareça. Então, não, até por mais besta que pareça, né, que a gente esquece às vezes. Eu pelo menos, eu tinha esquecido, assim, pra ser sincero. Então, assim, entenda também a sua realidade, entendeu? E outra coisa, é só o primeiro semestre, não é o fim do mundo, tá? Então, vamos lá para o segundo tópico. Opa, a câmera cai. E aí, o segundo tópico é o seguinte: expectativa. O mais difícil eu já fiz, que é passar na faculdade. Realidade. O mais fácil foi passar. Agora que começa a parte difícil. Então, assim, logo no meu primeiro dia de aula do semestre passado, logo na recepção ali dos calouros, os coordenadores dos cursos conversando, o diretor e tudo, comentaram assim, olha, a parte mais... Enfim, falaram exatamente essa frase. E acabou que os veteranos também foram falando como é que era a faculdade e tudo, contaram as partes boas, legais e as partes, assim, ruins, digamos assim, né, que é difícil e tudo. E eu achando, não, esse pessoal tá exagerando, só estão querendo colocar medo nos calouros e tudo. Mas assim, não era, pra ser sincero, era tudo verdade. Calma, por que que você fala isso, assim? Porque assim, pelo menos na minha linha de visão, e que eu tô tirando isso como aprendizado tanto do semestre passado quanto começando esse segundo semestre. É assim, que é pra gente entrar na faculdade, a gente meio que tem um caminho. Eu quero fazer tal engenharia. Eu sei quais são as faculdades que tem e eu vou estudar lá para entrar nelas. Ponto. Cauã,
mas tem toda uma questão que tem o Enem, tem vestibular específico e tudo. Claro, tem, mas não é esse o mérito que eu quero entrar. E nem a forma como você vai estar estudando, claro, tudo, né? Nem eu entendo que cada um tem as suas adversidades e tudo, mas esse não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que a gente tem a faculdade aqui e a gente está aqui no ensino fundamental, ensino médio. E para a gente chegar em um curso específico, a gente tem diversas faculdades que tem diversas grades e bases, mas digamos que eu escolho já uma faculdade e essa faculdade, digamos que ela tem um vestibular específico. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar para o vestibular específico e estudar para o Enem. Faço os dois, o que eu passar eu entro, que foi o meu caso. E assim, acaba que, de certa forma, a gente tem um caminho ali que é fazer o vestibular e o Enem acabou. Na faculdade, não é diferente. Porque assim, quando a gente entra na faculdade, a gente vai entrar para poder a gente ter um estudo, para poder a gente ter uma formação acadêmica e a gente poder entrar no mercado de trabalho, certo? Só que, dentro dessa nossa área, dentro dessa nossa profissão, corrigindo a minha fala, a gente tem diversas áreas que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer, e assim, são diversos caminhos que a gente pode estar trilhando dentro da faculdade. Porque, por exemplo, para mim poder chegar aonde eu quero com como é que eu falo? Para mim poder chegar no mercado de trabalho capacitado e aonde eu vou conseguir um trabalho, não basta apenas eu assistir aulas. E é aí que começa a parte difícil. Porque no ensino médio, ensino fundamental, o que a gente faz? A gente chega lá, assiste as aulas, faz os trabalhos, faz as provas, ganha os pontos, passa e acabou. Na faculdade é diferente. A parte teórica, ela é muito importante. É ela que vai nos dar a base para trabalhar futuramente, seja como médico, advogado, juiz, engenheiro, policial, enfim, o que for. Ele vai nos dar a base para poder a gente poder fazer o nosso trabalho. Só que a parte teórica, todo mundo vai ter que fazer. Todo mundo vai ter que saber a parte teórica. E o que faz o diferencial para você estar atuando, para você ter uma oportunidade ali? É você estar se envolvendo com a faculdade. E aqui eu citei alguns exemplos, que é participar de projetos de extensão, iniciação científica, participar de equipes de competição, que são experiências, que são conhecimentos que a gente vai adquirir para a gente entender melhor aquilo que o mercado vai estar cobrando da gente, como aquele nosso assunto ele é colocado na prática, qual é a área que eu vou querer seguir. Então, assim, tem várias formas de eu chegar em um único objetivo. Eu tenho um objetivo que eu não vou falar ainda aqui e provavelmente eu não vou falar tão cedo até ter algo mais ou menos encaminhado e tudo, mas eu vou falar algum dia, podem ter certeza. E assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Digamos que eu quero chegar em uma empresa X e eu estou aqui na faculdade, certo? Para mim chegar nessa empresa X, eu tenho diversos caminhos. Eu tenho um caminho A, eu tenho um caminho B, eu tenho um caminho C e eu tenho um caminho D. Beleza? Então assim, eu tenho vários caminhos porque essa empresa atua, digamos, em um ramo da engenharia que tem diversas formas de eu entrar com a minha engenharia. Então, assim, vai depender de qual área eu vou querer trabalhar. Por exemplo, digamos que eu não queira trabalhar em uma empresa específica, mas eu queira ir para a parte acadêmica, então já é outro caminho diferente. Então, assim, o que eu quero dizer é que na faculdade ele nos dá uma base. Só que essa base, ela tem vários caminhos que a gente pode seguir. E é isso que torna a faculdade ao mesmo tempo desafiadora, legal, mas ao mesmo tempo complexa e difícil. Porque assim, não é fácil da gente
às vezes, achar um caminho que quer ali trabalhar, ou um caminho que a gente tem que seguir. Porque assim, pra gente chegar em um local, às vezes a gente tende a achar que tem um único caminho. Ah, para mim chegar em tal local, na empresa X, eu tenho que percorrer esse caminho. Só que não é assim que a banda toca. Até que funciona. Não, isso funciona. Eu não estou dizendo que isso não funciona, mas o que eu estou querendo dizer é que na faculdade é uma gama de diversidade que a gente pode atuar dentro da nossa área. Claro que tem áreas que elas são mais bem remuneradas, áreas que têm mais ênfase, né? Isso que eu quero dizer. Então, assim, não achem que a parte mais fácil foi passar, ou a parte mais difícil foi passar. Entre aspas, foi a parte mais fácil. Porque agora vai ser o momento que você vai ter que se conhecer ainda mais. Você vai ter que estar pesquisando, você vai estar tendo que exercer na atividades além da sala de aula. Pode ter certeza que vai ter um monte igual a você. Cheguem na faculdade com essa, pô, eu sei que vai ser tão pancada quanto. Então, chega com os dois pés na faculdade, irmão. Entendeu? Sempre se revisando, foca na parte teórica, estuda, mas não ache que só isso vai resolver o seu problema, porque não vai. Tá? E saibam também relaxar, também, né? Saibam descansar e tudo, porque isso é importante. Beleza? E é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse vídeo vai ter parte 2, beleza? Eu achei melhor quebrar o vídeo para poder ele não ficar tão sobrecarregado e tão pesado, beleza? Mas é isso. Curte o vídeo, dá muito like aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou do vídeo. Deixa algum conselho, você que faz outro curso, seja medicina, engenharia, direito, arquitetura, não sei, qualquer curso. Se você quer deixar algum conselho, pode comentar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo também, eu acho que a gente pode estar trazendo algum conteúdo diferente, alguma coisa, comenta aqui também, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com seu amigo que também está fazendo universidade, que você acha que vale a pena esses conselhos ou que vai entrar, entendeu? Que está ali já na reta final ali do ensino médio, tá esperando o resultado, beleza? Mas é isso, família. Tamo junto. Esse é só o começo, então acompanha. Valeu!